Muito, hoje a gente termina o estudo. O que eu vou procurar fazer hoje é só um resumo de tudo aquilo que a gente já falou durante esses 6 meses, mas só com Jesus. Né? Nem Kardec hoje não vai se atrever a entrar aqui, é só Jesus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns trechos do Evangelho, de Mateus, de Marcos e João, e eu vou poder fazer alguns comentários a respeito, vão ser comentários bem breves. E depois a segunda parte eu abro para considerações gerais de cada um de vocês, tá? Vou procurar ser bem breve para isso. Então eu começo, é uma passagem clássica, né, a respeito da mediunidade no Novo Testamento, que é a transfiguração do Tabor, onde Jesus pega 3 dos seus apóstolos, né, Pedro, André e Tiago, e sobem, segundo informações, a uma montanha, que não especifica qual é. E em determinado momento, os 3 apóstolos veem Jesus que Jesus começa a brilhar muito. A face dele se transforma em luz e as vestes dele também se clareiam, né? Então é um fenômeno da transfiguração, é um fenômeno de efeito físico. Só que a par desse fenômeno, que tem uma simbologia muito forte, logo após se materializam 2 espíritos. Um é Moisés e o outro Elias. E é uma simbologia muito forte, né? Não é só a questão da mediunidade envolvida nesse versículo, porque Moisés representa a primeira revelação monoteísta, a qual Kardec se refere no Livro dos Espíritos e ao longo de toda a codificação. Elias representa o divisor de águas entre Moisés e Jesus, até porque no decorrer dessa passagem os apóstolos perguntam sobre Elias, se o Elias iria vir. E Jesus responde, lá pelo versículo 10 ou 11, que Elias já tinha voltado e que tinham feito tudo de Elias que lhes concebiam. Ou seja, ele já tinha reencarnado como João Batista e já tinha, naquela ocasião, sido assassinado. Né? Então é por isso que o próprio Espírito João Batista apareceu como Elias. É uma simbologia muito forte nessa passagem. Primeiro, para expressar o fenômeno mediúnico. Primeiro, para mostrar que Jesus endossava completamente o fenômeno da mediunidade. Até porque as curas, como a gente viu, a predição do futuro, que é um fenômeno anímico, ele também tem componentes mediúnicos muito grandes. E 2 das 5 partes do Evangelho as quais Kardec divide são os chamados milagres, né, que contém as curas também, e a questão da predição do futuro, da previsão do futuro. Então, nessa passagem fica muito característica a mediunidade no Novo Testamento. A mediunidade e a transição que existe entre determinada fase evolutiva e outra. Moisés representou toda a antiguidade. João Batista representa o que? A transição entre a antiguidade e uma proposta completamente nova que era de Jesus. Então, para mim, um dos espíritos mais importantes nessa trama toda é João Batista. Até porque, segundo alguns especialistas, ele também era visto como um dos messias na época. Ele já tinha um colegiado dele mesmo. João Batista já era uma figura muito conhecida quando Jesus começou a pregar. Segundo o espírito irmão X, Humberto de Campos, até eles seriam primos, João Batista e Jesus. Bom, passando da transfiguração do Tabor, eu selecionei aqui uma passagem que eu acho que é o básico de tudo que a gente viu, é a gratuidade da mediunidade. Né? Só que a gente vai ver isso de forma um pouco mais profunda. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos e expeli os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Ou seja, se a gente juntar a primeira fase desse trecho do Evangelho de Mateus para a segunda, a gente vai ver que nós não fazemos isso por nós mesmos. É um dom que nós ganhamos do mundo espiritual e que, portanto, não pode ser vendido porque não é nosso. A gente não pode vender aquilo que não é nosso, isso é até um princípio em direito, né?
de graça recebestes, de graça dai. Agora, será que é só a questão do dinheiro a qual Jesus se referia? Ou é a questão do personalismo? É a questão da vaidade, é a questão de você querer centralizar, né? Curar os enfermos. Tem muitas pessoas que nascem com o perispírito já adestrado, vindas do mundo espiritual, e que tem grande poder de doação de energia, realmente, ao ponto até de, como Allan Kardec mostrou na Gênese, substituir as células malsãs pelas células sãs do corpo físico de alguém. Portanto, é o dom da cura. Mas será que ele trabalha sozinho? Será que não existe uma equipe espiritual por trás disso tudo, que nos ampara, que nos ajuda nas nossas limitações? Porque nós estamos no véu da carne, muita coisa a gente não consegue ver e nem lembrar. Os espíritos desencarnados, eles têm uma visão muito mais, falo dos bons espíritos, eles têm uma visão muito mais completa do que a nossa, né? Eles têm um panorama muito mais amplo da situação. Então eu entendo essa parte de graça recebeste, de graça dai, como se nós fôssemos apenas os reprodutores do pensamento dos espíritos. Onde entra, é claro, o nosso talento, a nossa bagagem intelectual e emocional, mas o pensamento é deles. Nós só somos os meros reprodutores da vontade desse planejamento maior que vem de Jesus, né? Nós somos trabalhadores da seara, mas o dono do campo é Jesus, né? Isso é uma coisa muito, muito impactante no Evangelho, né? Nós não podemos cobrar, por exemplo, por uma cura, nós não podemos cobrar por um passe, nós não podemos cobrar por uma sessão de desobsessão que vá realmente ajudar determinada família, porque esse trabalho mediúnico ele não ajuda só uma pessoa que esteja em questão, ele ajuda todo um complexo de pessoas. Mas também nós não podemos cobrar pela gratidão das pessoas. E se a gente for ver, quem foi o homem mais puro que passou por esse planeta? Ou melhor, o homem que eu digo o ser humano, Jesus. E quanta ingratidão que Jesus recebeu. Que é os mesmos que foram curados por ele, até por uma questão de medo, isso é a Bénia Rodrigues que narra, através de Divaldo Pereira Franco, as mesmas pessoas que foram curadas, que foram atendidas por Jesus, foram as mesmas que preferiram Barrabás a ele na hora da condenação. Então a gente vê que cada versículo, cada palavra, que não sabemos se realmente foi Jesus que disse, se é uma adaptação, mas o pensamento a gente vê que vem de uma fonte superior, apesar de estar envolto em muitas dúvidas, a gente vê que esse é um versículo muito amplo, que para mim significa todo o sentido do nosso trabalho aqui durante 6 meses. Né? É nós fazermos por realmente queremos ajudar nesse processo de aproximação entre o mundo material e o mundo espiritual. Porque, como eu já falei várias vezes aqui, e hoje eu repito, todas as vezes que a mediunidade foi sufocada no mundo, principalmente no mundo ocidental, a gente entrou num período de extremas trevas sociais. Né? Então, todas as vezes nós fechamos as portas para o mundo espiritual, nós sofremos consequências, tanto a médio quanto a longo prazo, consequências muito ruins. Né? Esse é um versículo que eu deixei bastante enfático assim para fechar o nosso curso. A gente falou no decorrer do nosso curso também, do nosso estudo, melhor dizendo, eu não gosto da palavra curso. A gente falou que mediunidade é autoconhecimento, né? E pelas nossas enquetes, a maioria entendeu a ideia que nós quisemos passar. A função da reunião mediúnica é primeiro ajudar aquele que está participando da reunião. Né? O autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, e também a reforma íntima, que é consequência desse processo. Então, Jesus nos convida, é claro que esse versículo não tem uma ligação direta com mediunidade, mas tem com o tema reforma íntima, né? Jesus nos convida a refletir sobre esse processo que pode e deve acontecer numa reunião mediúnica, através desse versículo, Mateus 6,23. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas,
quão grandes serão tais trevas. Então, como explicar, né, esse versículo que é tão hermético, tão simbólico, né, à luz do Espiritismo? Quando a luz que há em nós são trevas, é quando nós pensamos que essa luz que essas trevas são luz, ou seja, o desfocar da realidade, o contato com a ilusão. E não é só a questão da matéria, né? Como a gente está focando para a reunião mediúnica, quantos espíritos desencarnados nesse momento, que talvez estejam até presentes aqui nessa sala, ainda não têm ciência que desencarnaram. Mas é um fato. Já não tem mais corpo físico, mas eles podem não ter ainda a ciência que estão no mundo espiritual. Então a luz que eles pensam que há dentro deles pode na verdade ser trevas, ou seja, as trevas são ilusões que nós criamos. A ilusão que a mente humana cria através do ego, né? É o que Jung fazia a diferenciação, o self, que vem da profundidade do ser humano, e o ego, que vem da periferia. É a questão da individualidade como espírito e da personalidade que nós temos. Isso na reunião mediúnica fica muito patente no decorrer dos exercícios, no decorrer do trabalho. Então, trouxe esse versículo aí para endossar mais ainda que reunião mediúnica é autoconhecimento, é reforma íntima, né? Sem autoconhecimento e essa autotransformação, que é sinônimo de reforma íntima, não vale a pena você realmente exercer um trabalho mediúnico com Jesus, né? Outro versículo que eu acho muito representativo é o conhecimento da verdade. Então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma coisa muito importante que eu sempre ressalto nesse versículo é que Jesus falou aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, Jesus não perdia tempo com espíritos que não tinham grau consciencial para entender a proposta nova. Então a didática de Jesus era para quem realmente queria e tinha condições de entender essa proposta nova que ele veio trazer para a humanidade. Aliás, nova até hoje, porque já são 2000 anos e eu acredito que nós, e eu me incluindo, e acredito que toda a humanidade, principalmente a ocidental, ainda não entendeu a essência do que é a palavra de Jesus realmente, né? Ainda não entendemos, à luz do Evangelho, qual é o verdadeiro sentido da palavra felicidade. Isso é meu ver, é uma opinião muito particular, né? Então, falando naqueles que já tinham condições para ouvi-lo, ele disse: se permanecerdes na minha palavra. Qual a palavra de Jesus? O amor, a alteridade, o perdão das ofensas, a indulgência, a empatia. Essa é a palavra de Jesus. Verdadeiramente sereis meus discípulos, ou seja, o verdadeiro discípulo não é aquele que se rotula como cristão. E no nosso caso, não é aquele que se rotula como espírita, mas é aquele que vive realmente a mensagem de Jesus de acordo com as suas possibilidades, logicamente. Até porque todos nós ainda temos muitos bloqueios para entender a integralidade dessa mensagem, né, que está longe ainda de nós seres humanos, medianos na evolução, entendermos. Mas o fato é que essa verdade a qual Jesus se referia não é uma verdade que a gente vai conseguir obter nos livros. Mas nós temos luz nos nossos livros, no nosso modelo espírita. Há 2 semanas atrás, eu acabei de reler o Livro dos Espíritos, que eu já li algumas dezenas de vezes. Então eu notei nuances diferentes da última vez que eu li esse livro, que foi há 2 anos atrás, que eu fiz toda uma releitura dele. Eu, em algumas questões, eu já notei nuances diferentes que naquele momento eu ainda não era apto para entender. Então a gente vê que o Livro dos Espíritos vai crescendo dentro de nós. Que a mensagem não está escrita, ela está inscrita
ela está esculpida dentro de nós, está na nossa consciência, né? Os livros só servem para startar, para fazer com que essa mensagem, e isso é muito simbólico naquela parábola do grão de mostarda, que é aquele grão minúsculo que se transforma em algo muito grande, grandioso. Como também a parábola dos talentos, que se você pega um talento e multiplica, ele se transforma em 100. Agora, se você esconde o talento, a candeia debaixo do alqueire, então você já não tem mais luz. Então a luz que nós pensamos que é em nós, ela se transforma em trevas. Na verdade, nada mais são do que a ilusão. Aliás, um dos significados de mal, de maldade, é ilusão. Porque se nós soubéssemos realmente quais as consequências da maldade que nós praticamos, jamais nós praticaríamos. Porque, com certeza, nós saberíamos dos mecanismos perfeitamente equilibrados da lei de causa e efeito. Então é isso que Jesus quis demonstrar, que essa verdade ela não está no lugar. Por exemplo, essa verdade a qual Jesus se referiu, ela pode estar, por exemplo, numa igreja evangélica. Não no que é pregado ali, mas no que é vivenciado naquele ambiente. Ela pode estar, por exemplo, num terreiro de Umbanda, ou num mosteiro budista, sem nunca eles terem conhecido Jesus, podem vivenciar essa mensagem do Evangelho dentro deles. O Evangelho não está preso a um código religioso. Nenhum de nós é proprietário do Evangelho, ou proprietário das interpretações acerca do Evangelho. Então Jesus quis demonstrar que essa verdade ela é progressiva dentro de nós. É uma verdade que vai crescendo, e a partir do momento que ela vai crescendo, a gente vai entrando em contato com a realidade, e dentro desse caminho vai entrando o período da desilusão. Ou seja, da quebra das ilusões que nós tínhamos dentro de nós, que na verdade eram mecanismos de fuga que nós vivíamos até então. E aí você se depara com uma realidade ampla e começa muitas vezes a passar mal, a se questionar existencialmente, mas essa é uma fase inevitável da evolução. E a mediunidade é um instrumento que ajuda nesse processo de transposição da ilusão para a realidade. De que forma? Você se depara com uma realidade de um ser que já está desencarnado e você sabe que essa mesma realidade é a realidade pela qual você vai ter que passar. Porque nós também vamos ter que desencarnar. E com certeza nós vamos gostar muito de ver alguém se preocupando realmente com amor em relação a nós, quando nós estivermos no mundo espiritual. Então, mediunidade é amor. Mediunidade é a prática dessa caridade que o Livro dos Espíritos tão bem expôs na questão 886. Né? Então, a verdade, sobretudo, é o amor, né? Se a gente chega a uma conclusão última. O oculto revelado. Tem um versículo no Evangelho de Marcos que eu acho assim fantástico. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. É uma passagem que vem sendo reforçada em todos os 4 evangelhos. Nós pegamos o evangelho, tem sempre o equilíbrio, ou a dicotomia entre luz e trevas. É o tempo inteiro, luz e trevas. Só que essa luz e trevas, elas não estão fora de nós. Até porque nós, como espíritas, até porque nós temos as notícias sobre o mundo espiritual e sabemos que não existe nenhum céu inoperante, nem um inferno eterno. Então, para nós, são só níveis de consciência, dimensões. E esse nada de oculto são as moradas da casa do Pai. Porque à medida que nós transformamos o trabalho mediúnico numa pesquisa sobre o mundo espiritual, a gente vai entendendo facetas que ainda não podiam ser desenvolvidas em determinada época e agora já podem, porque nós temos as chaves para interpretá-las. E nós podemos também identificar psicologicamente essa passagem dentro de nós. Porque muitas vezes o drama que um espírito traz numa reunião mediúnica é justamente aquilo que nós precisamos de ouvir para despertar o senso de realidade dentro de nós. Então fica a pergunta, a reflexão. Quem ajuda mais?
aquele que ajuda o espírito desencarnado a encontrar a sua realidade, ou o espírito desencarnado que traz a sua realidade e nos ajuda a fazer com que nós nos encontremos com a nossa realidade íntima, né? Voltamos à questão novamente da reforma íntima, do autoconhecimento, né? Então nada há de oculto que não venha a ser revelado. Então, e a gente precisa voltar essa temática para a reunião mediúnica, porque é um estudo de reunião mediúnica. Então eu gostaria de fazer a seguinte colocação: qual a função da doença? Qual a função da depressão? Então o espírito Hermance de Faux, num dos livros dela, que sinceramente eu não me recordo agora, porque a gente já lê tanta coisa que às vezes até se perde da fonte, mas eu tenho anotado. Ela diz que muitas pessoas que estão em depressão profunda agora vão ser possíveis elaboradores do mundo de regeneração daqui na próxima vida ou daqui a algumas vidas. Porque já são pessoas que começam a se encontrar consigo mesmas. Não quer dizer que sejam todas as pessoas, mas muitas dessas pessoas são aquelas que vão realmente ajudar a construir um mundo novo. Então já começam a se encontrar e a ilusão começa a ser quebrada dentro delas. E há um novo paradigma que nós temos que nos agarrar a ele. É o que Kardec dizia a respeito do materialismo. Dê aos materialistas uma solução mais lógica e eles agarrarão os princípios espíritas como se fosse uma âncora de salvação. Está escrito lá no livro A Gênese. Então a função do espiritismo é essa: mostrar o que é o mundo espiritual. E como você mostra o que é o mundo espiritual, se não através da mediunidade? Então, nada de oculto que não venha a ser revelado. Então, quando quem for realmente trabalhar com reunião mediúnica, nunca sinta pena de quem está sofrendo no mundo espiritual. Porque aquele é um momento de transição onde aquela criatura, por mais que esteja sofrendo, está se reencontrando consigo mesmo, assim como pode acontecer com a gente também na nossa vez, né? Então tudo está baseado na lei de causa e efeito, não passamos nada o qual não estejamos preparados para passar, todos nós temos forças para suplantar esse processo, mas às vezes não, sempre nós precisamos da solidariedade, que é realmente o acompanhamento de um ajudando o outro incessantemente. Essa é a mensagem de Jesus, né? O próximo versículo eu dediquei ao fator das relações de afeto, que tanto nós falamos aqui, né? Aí dispensa quase que explicações, está lá em João no capítulo 13, quando Jesus dizia isso aos discípulos. Ele não falava isso para o povo em geral. Ele falava para as pessoas que já tinham intimidade com a pregação dele, com o pensamento dele. O novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, né? Então a mensagem de Jesus sempre apelando para essa fraternidade. Não adianta, por exemplo, nós termos fraternidade para os sofredores que vêm à reunião e não termos uma fraternidade para os trabalhadores que estão juntos, independente das nossas diferenças, né? Então, relações de afeto eu vejo muito explícitas, né, nesse versículo, ou melhor, nesses versículos do Evangelho de João. Tem um outro aqui que eu gostei muito também, que é para a gente fechar essa primeira parte, uma questão que é muito simbólica, né? Um versículo de difícil interpretação, mas que eu tenho uma interpretação muito particular sobre ele. Está lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 8. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis. E o contexto em que Jesus fala isso é o seguinte: ele já estava se preparando para ser crucificado. Ele já sabia que ele seria capturado,
que ele apanharia, que ele sofreria torturas e que ele seria realmente crucificado, ele seria condenado à morte. Com certeza, Jesus, pela clara evidência que ele possuía como espírito puro, ele já sabia de todo esse encadeado final da vida dele. Então ele já estava preparando os discípulos dele, que não eram espíritos superiores, diga-se de passagem, pelas narrativas dos evangelhos, eram apenas espíritos que queriam ser bons. Então, se a gente pegar a escala espírita lá no Livro dos Espíritos, a começar pela questão número 100, nós vamos ver a diferença de um espírito que já é bom, que Kardec chama de espírito superior, para um espírito que quer ser bom, que é uma transição entre o espírito imperfeito para o espírito bom. Então, os apóstolos, eles eram espíritos que já queriam ser bons, mas que ainda traziam toda uma carga de preconceitos e toda uma carga de limitações emocionais. A ver, por exemplo, o estado em que Maria Madalena ficou após a morte de Jesus, que, segundo os relatos dos evangelhos, nenhum apóstolo, homem, quis que Maria os seguisse após a morte de Jesus. Isso não sou eu que digo, são relatos do próprio evangelho. Quando Pedro, por exemplo, segundo o que está escrito, se realmente levarmos ao pé da letra, ele tira uma espada e corta a orelha do soldado que queria prender Jesus, isso é desequilíbrio emocional. Porque ia de encontro, ou seja, contra toda a pregação de Jesus a respeito do respeito pelo ser humano que ele já tinha ouvido. Então eram espíritos ainda impulsivos. O próprio Judas Iscariotes, que entregou Jesus não por traição ou por dinheiro, porque Judas era judeu e era um judeu muito bem sucedido, mas ele confiava muito em Jesus, só que ele queria que Jesus traçasse um plano rápido e eficaz para libertar o povo judeu das garras do Império Romano. E Judas também caiu num problema muito sério, o qual ele mesmo falou séculos depois, numa entrevista para o irmão X, que se chama ambição desregrada. Ele queria estar no topo junto com Jesus. Ele queria ser o centro das atenções junto com Jesus, e foi por isso que ele entregou Jesus. Porque o plano dele, segundo o que ele conta para Humberto de Campos, era entregar Jesus, e Jesus viria que não teria saída, teria que reagir. Então Jesus reuniria um grande exército contra o Império Romano e, com a inteligência que possuía, derrubaria o Império. E, lógico, Judas, que ajudou no processo, teria um dos cargos mais altos nesse processo. E foi justamente o que não aconteceu, porque, como Jesus dizia, o reino dele não era deste mundo. Então, quanto aos pobres, o que significa a pobreza? Isso a gente vai poder debater, logicamente, é apenas a minha interpretação. Então, os pobres são aqueles que nós podemos ajudar. Ele pode até ser rico, mas se está precisando da nossa ajuda, metaforicamente é um pobre. Então, se nós não soubermos nos ajudarmos sem Jesus, é o que ele queria dizer. Eu estou indo, não ficarei aqui para sempre. E nem sempre eu estarei com vocês, nem sempre vós me tereis. Mas se a palavra dele estiver dentro de nós, ele vai estar conosco. Então nós nunca, nem sempre precisamos da mensagem de um espírito superior para nos dizer o que tem que fazer. Mas nós precisamos ter essa mensagem dentro de nós. Porque a mensagem mais sublime é aquela que sai de dentro para fora, e não aquela que entra de fora para dentro. Então, queria mostrar que, com esse versículo, deve existir autonomia de decisão, mas não deve existir autossuficiência, onde nós pensamos que podemos trabalhar sozinhos, onde somos melhores do que os outros, onde sabemos mais do que os outros e que podemos tomar as decisões de uma forma isolada. Então, toda a minha, vamos dizer assim, o meu direcionamento do curso, claro, baseado no Livro dos Médiuns, na teoria de Kardec, em Jesus, porque não houve uma aula sequer que eu deixasse de citar o Livro dos Médiuns. Como vocês que acompanharam o curso,
e até obrigado pela paciência que tiveram aí durante 6 meses de me aguentar, que é uma arte realmente, né? E tudo foi baseado nas teorias de Kardec dentro da minha interpretação, porque a obra de Kardec é de livre pensamento, nós podemos ter as nossas próprias interpretações. A meu ver, não existe uma interpretação oficial, mas, sobretudo, o que eu falei, procurei sempre me basear no amor desse homem aí, desse ser puro que nós chamamos de Jesus, tá bom? Então, basicamente, a mediunidade com Jesus, na minha visão, é isso. Agora, a minha parte está finda, Dani, e a gente passa para a nossa segunda parte aí, e agora é de vocês, tá?